Quem gostaria de ter certeza aqui? De qualquer coisa. Estava pensando, como certeza é uma coisa que eu acho que é a dúvida crucial para as nossas vidas. Toda vez que você quer começar a fazer algo, e aí quando você vai começar a empreender algo, você quer ter o quê? Certeza. Será que vai dar certo esse negócio? Será que no final eu vou ter lucro? Ou será que esse relacionamento vai me levar a um lugar bacana? Será que eu vou realizar os meus sonhos dessa vez? Tudo isso envolve certeza. Se a gente pudesse ter certeza das coisas, nós não cometeríamos erros. Se eu tenho certeza que esse é o melhor caminho, eu vou fazer e tudo vai dar certo. Porque não há sombra de dúvida, porque há certeza. E essa é uma pergunta que muitas vezes nós não temos resposta. Na maioria das vezes, nós não temos a resposta. Só que a certeza é o maior ingrediente para uma coisa. Só a certeza nos coloca no caminho da perseverança. E alguns homens, ou uma grande parte dos homens da Bíblia, tinha esse ingrediente dentro deles, certeza. Porque quando eles tinham certeza, existia ausência de medo, dúvida. A dúvida gera medo. O medo não é um atributo individual. Vem da dúvida, a dúvida anula a fé, e a falta de fé me gera medo. Porque aí eu estou aquém, a Deus dará. Não é esse o ditado? Então a Deus dará agora na minha vida. Não sei o que vai acontecer, mas eu vou arriscar. E geralmente os riscos nos trazem prejuízos. Amém? E o que você sabe sobre o seu futuro? Quem aqui sabe o seu futuro? Quem sabe o que vai acontecer com você amanhã? Alguém? Amém. Mas, por incrível que pareça, a Bíblia fala do nosso futuro todo dia. A gente só não ligou ele ainda. A Bíblia é o único lugar que tem um futuro escrito. Tem gente que vai lá ler mão, lê carta, lê isso, lê aquilo, faz um monte de coisa. E aí tem um monte de sugestão. Mas só tem um lugar que o nosso futuro está escrito, na palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus tem um futuro pronto para cada um. Ué, mas quer dizer então que eu não tenho mais o livre-arbítrio? Já minha história está escrita? Não. Hoje a gente vai entender o que é o futuro de Deus. E como que a gente vai poder fazer para entrar dentro desse futuro. Porque ele já está estabelecido. Quando Jesus morre na cruz, ele diz o quê? Está consumado. Se ele estava dizendo está consumado, ele estava falando sobre coisas presentes e coisas futuras. Opa, se coisas futuras estão determinadas, nós precisamos entrar pelo caminho que nos leva a esse futuro de paz, de glória e de vitória. E se nessa noite você e eu nos rendermos à vontade de Deus, o nosso futuro vai ser belíssimo. Amém, igreja? Quantos creem nisso? Glória a Deus. A dúvida é algo que leva a gente longe do padrão de Deus. É impressionante isso. Porque quando nós temos certeza de algo, nós caminhamos sobre um futuro, sobre uma promessa. Mas toda vez que eu estou andando sobre a promessa, eu entrar em dúvida, eu vou paralisar. E talvez, bem provavelmente, eu vou mudar a trajetória. Toda vez que eu tenho dúvida e receio, eu mudo o caminho. Ninguém vai de encontro com uma parede. Se eu tenho uma dúvida que eu vou me machucar, eu saio do relacionamento. Se eu tenho a dúvida que eu vou me quebrar, eu saio do investimento que eu estava fazendo, eu desisto da minha carreira, eu desisto de fazer isso ou aquilo, porque a dúvida me paralisa e muda a minha trajetória. Mas nessa noite o Senhor revela o futuro para você. Quem quer saber o seu futuro aqui? Nossa, igreja. Amém. Oh, glória. Quem quer saber o futuro? Abra sua Bíblia então comigo. Em Deuteronômio capítulo 28. Aí as irmãs, quando elas não eram convertidas, né? Hoje não mais, mas ia tudo lá nas cartomantinhas, tudo ficava louca. Ah, ela vai falar o que vai acontecer comigo. Aí chamavam umas 20 amigas para ir, eu não era assim. Nossa, é muito louco o bagulho. Aí levava a família inteira, chamava marido, chamava os outros.
Aí Deus vem trazer o futuro seu dentro da igreja, você está como? Deuteronômio 28, 1, 13. Essa é a descrição do futuro para a sua vida, amém? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O que tudo que colocares à mão, e te abençoará na terra que te dá, o Senhor teu Deus, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem um jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo e na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar. Não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e para cumprir. Amém? Isso é o seu futuro. Esse é o futuro que Deus tem para você. E eu queria falar uma coisa para você. Existe falta de algo nesse futuro de Deus? Está faltando alguma coisa na sua vida que você fala, mas olha, podia ser saudável. Você não vai enfermar. Ah, eu podia trabalhar e ter rendimento. Eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Seu animal vai prosperar. Tudo o que você fizer vai superabundar. Você não temerá nada. Pelo contrário, as nações temerão a ti. Falta algo para você? Que você colocaria nessa lista? Falta algo, igreja? O que nós cremos direciona o caminho que tomamos. E é engraçado que depois da gente ler 30 promessas, como a gente se sente? Honestamente, como você se sente? Depois que você lê esse texto, de verdade, muda a sua vida? Honestamente. Muda seu aspecto de espírito? Talvez sim, talvez não. Talvez muitas pessoas leem isso e falam, isso não é para mim. Ah, pastor, mas isso é a parte das bênçãos. E eu conheço o texto que depois, se não ouvirem, vai ter um monte de maldição. Ah, e se eu não obedecer, isso não será para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A promessa de Deus, ela não se enquadra somente em bênção e em maldição. E eu vou te explicar isso, preste bem atenção. Bênção e maldição não é algo que flui do Senhor. E isso eu preciso entender. Porque se ainda na minha cabeça ou na sua cabeça eu tenho um Deus que me pune, pouco provável eu receba as bênçãos do Senhor. Se eu tiver na minha cabeça que quando eu errar, Deus me castiga e automaticamente eu perco a promessa, eu não me relaciono com esse Deus. E geralmente nesse meio é onde entra dúvida. Lembra o que Jesus diz quando ele diz, está consumado? Agora eu quero que você desperte a sua imaginação. Nós estamos em uma estrada. E lá na frente daquela estrada tem uma bifurcação. Um caminho vai para a direita e outro caminho vai para a esquerda. O caminho da direita é o caminho de bênção. E o caminho da esquerda é um caminho de maldição. Quando o Senhor determina essa provisão sobre Israel, essa visão do futuro, Ele estava dizendo algo. Escolha
o caminho que você quer andar? E a mesma pergunta que Deus fez para Israel, e o mesmo parecer que Deus fazia para Israel, Ele faz para você nessa noite. Qual é o caminho que você quer seguir? Porque se você escolher pelo caminho de ouvir, de obedecer, de guardar os mandamentos de Deus, o caminho tem essa promessa. Todas essas promessas se cumprem na sua vida em tempos. Mas se você escolher andar do seu jeito, da maneira que você pensa, da maneira que você age, o futuro, aí sim, só a Deus pertence. O que vai acontecer, nós não sabemos. Pode dar certo? Sim, pode dar certo. Vai durar para sempre? Não posso te dar garantia. Posso abrir um negócio debaixo da minha ideia? Pode prosperar? Lógico que pode prosperar. Vai se manter eternamente? Não sei. Vai sobrar para os meus filhos? Não sei. Posso me casar longe do padrão das promessas de Deus? Lógico que pode. Pode ser um casamento que dure até a morte que os separe? Lógico que pode. Tem vários por aí. Mas quer dizer que foi um casamento debaixo da bênção e do manifestar de Deus? Não. Muitas vezes a gente se engana nesse aspecto. E acha porque eu sou crente, eu tenho acesso à promessa. Acha porque Jesus morreu por mim, eu estou enquadrado sobre essa promessa de futuro. Mas eu quero te dizer algo essa noite. Jesus, a morte de Jesus, não nos garante sucesso. E agora? A morte de Jesus não garante isso. Jesus nos garante sermos conectados à vontade de Deus. A morte de Jesus nos garante ser remidos do pecado, remidos do juízo. A morte de Jesus nos conecta às promessas eternas de Deus, mas Ele não nos garante sobre isso. Porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda por esse caminho, alcança as promessas. Por isso que o nosso crescimento espiritual, não depende de um aceite ou não aceite. Esse é um nível 1. Quando eu e você aceitamos Jesus, a gente está no nível 1. Entende o que eu estou dizendo? É super importante, mas não me leva ao caminho de uma vida plena. Ela abre acesso para que eu possa decidir em ter a promessa ou não ter a promessa. Porque sem Jesus, eu nem entro na promessa. Sem Ele eu nem participo disso. Então nessa noite, se talvez você crê na sua cabeça que tendo Jesus você já conquistou todas as coisas, é uma crença errada. E aí eu vou te explicar por quê. Porque quando nós cremos que através de Jesus eu tenho direito a todas as coisas bonitinhas na minha vida, você geralmente faz uma pergunta para você. Poxa pastor, eu vou na igreja, eu oro, sabe, eu jejuo, eu não falto o culto, mas olha a minha vida como está. E Deus te pergunta, quando você decidiu entrar pelo caminho da promessa? Isso muda tudo. Porque quando eu entendo que vir na igreja ou aceitar Jesus eu estou bem, parece que Deus é mentiroso. Talvez você não pense isso, mas pensa pra caramba. Talvez você não pergunte isso, mas lá dentro você fala, eu acho que eu não sou convertido. A conversão não tem a ver com a promessa. A conversão e o aceite de Jesus não tem a ver com eu desfrutar o melhor. Guardar a aliança de Deus, isso tem a ver em eu desfrutar o melhor. Amém, igreja? Se você quer desfrutar do melhor, comece a perceber como você tem guardado os mandamentos de Deus. E quando eu falo guardar os mandamentos de Deus, não é ser perfeito. O quanto você deseja entender os mandamentos de Deus, para que você entre na promessa. O quanto você deseja se superar todo dia para você alcançar esse estado da promessa de Deus. Essa é uma pergunta poderosa para você. O quanto você se esforça para isso? O quanto você se esforça para comparar o estilo de vida que você tem hoje com o estilo da vida da promessa? Quanto você faz essas reflexões? Em quanto tempo? Ou em quantas horas? Ou medita na palavra de dia e de noite? A gente precisa entender essas coisas. Porque o profeta Isaías, capítulo 60, versículo 22 diz, quando o momento certo chegar, eu, Adonai, realizarei tudo isso com rapidez.
Isso é uma promessa de Deus. Quando eu me alinho com o mandamento do Senhor, quando eu tenho prazer à lei do Senhor, quando eu busco Deus como referencial da minha vida, e não homens, e não situações, Deus diz que esse alinhamento, Ele age rapidamente na nossa vida. Não dura 40 anos. É o tempo de Deus é rapidamente. Quando um filho se conserta no caminho do Senhor, Ele diz que age rapidamente. Deus tem pressa para nos abençoar. Isso é tremendo. Quando eu entendo isso, eu derrubo mais uma crença. Presta bem atenção. Quando eu penso que o tempo é o tempo de Deus, tem como aumentar essa fé? Não. É uma fé paralítica. Porque é uma fé sem ação. Porque eu só vou andar se eu receber e se eu ver. E ver é o contrário de fé. Porque fé é aquilo que eu não vejo, mas a certeza das coisas que eu espero. Aleluia! Isso é fé. Eu espero ter a promessa de Deuteronômio 28 cumprida na minha vida. Quando eu entro nos mandamentos do Senhor, eu rasgo o caminho no meio do mar. Eu avanço para a direção que eu desejo. Eu não cesso o meu caminhar. Porque a ausência de medo, ela me leva para a promessa de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. João 13:4, 12. Essa é a parte que Jesus lavou os pés dos discípulos. Lembra? No final, ele chama os discípulos, antes dele morrer. Aí ele chama os discípulos e lava os pés dos discípulos. E aí Pedro, Pedro daquele jeitão dele, super educado. Pedro era Pedro. Pedro sempre Pedro. Aleluia. E aí Pedro fala, 6, versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, então não somente os pés, lava tudo, cara. Se é para ter parte com o Senhor, vai braça, e a Bíblia é bem... E falou: lava tudo, Senhor, porque eu quero ter parte inteira com o Senhor. E aí Jesus lhe diz uma coisa, presta bem atenção nisso. Quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Observa bem, Jesus está falando de você. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia que haveria um traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. E aí muitas vezes eu falo: eu estou meio sujo. Não, filho, ele está falando de Judas Iscariotes. Não é você. Tá? Tira seu nome e põe Judas aqui. Pra você não ficar com acusação. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendeis o que vos fiz? E essa pergunta é para nós hoje. Compreendeu o que Jesus fez com nós? Será que a gente compreende realmente o que Jesus fez com a gente? Quando nós recebemos Jesus, nós somos lavados por inteiro. Jesus nos lavou, nos purificou, nos remiu de todo pecado, de toda injustiça. Eu estou limpo, você também. Nós estamos limpos, brilhantes perante o Senhor. Mas ele disse que os pés era necessário serem lavados constantemente. Por que os pés? O caminho que eu ando precisa ser monitorado todos os dias da minha vida. O lavar os pés serve para nós todos os dias da minha vida. Por quê, pastor? Para que eu ande no caminho da promessa. Quando eu e você olhamos para nós todos os dias e lavamos os nossos pés, deixa eu falar uma coisa para você: todas as promessas de Deuteronômio 28 estão na sua vida constantemente. Você começa um negócio, você trabalha com os pés limpos, o seu celeiro se multiplica. Eu tenho um casamento, o meu casamento aflorece. Eu tenho filhos debaixo da obediência. Todos os dias, se nós mantermos os nossos pés limpos, as promessas de Deus acontecem agora.
Isso é tremendo, irmão. Jesus fala para a gente isso, Ele representa isso para a gente, e a gente continua andando achando que estamos sujos. Nós estamos limpos. Talvez precisamos corrigir o nosso caminhar hoje, mas se o Senhor nos revela isso hoje, tem pezinhos sendo limpos nessa noite, neste lugar, amém? E você vai voltar para o caminho da promessa para a sua vida. O tempo de tristeza já não vai existir mais sobre você e sobre a sua casa, amém, igreja? Glória a Deus. Os mandamentos de Deus, eles são um passaporte para a entrada do reino nos céus. Muitas vezes eu quero entender o que são o mandamento. O mandamento nada mais é do que um ticket que você tem na sua mão. E toda vez você pode pegar seu ônibus, seu metrô, seu trem-bala para o reino de Deus e falar, eu tenho um ticket na minha mão, eu posso entrar de novo na promessa. Quando eu decido não guardar os mandamentos, eu preciso adquirir o ticket de novo. Dá para entender isso? Todas as vezes que eu quero andar sobre as promessas, cumpro os mandamentos de Deus, eu me credencio a entrar debaixo de promessa. Todas as vezes que eu ando do meu jeito, da minha maneira, esse ticket já não existe mais e eu me perco no meio do caminho. Amém, igreja? Então não existe algo que seja eterno, existe algo que você e eu possamos decidir hoje. Se eu e você decidir hoje, o nosso ticket para o reino dos céus está na nossa mão. Amém? Deuteronômio 29, 2, 6. Eu estou lendo o versículo bastante, porque eu adoro, né, pastor, ler versículo. É porque é assim, eu penso assim. Deus não teve um trabalhão de dar uma palavra revelada, escrita, para que a gente pudesse andar da maneira que a gente pensa. E quando a gente conecta as escrituras com as promessas de Deus, ela se torna certeza. Toda vez que eu baseio uma promessa sobre o que eu sinto, eu vou errar. Mas toda vez que eu alinhar a promessa com a palavra de Deus, eu sei que eu estou no caminho certo. Amém? Deuteronômio 29, 2 diz, chamou Moisés todo Israel e disse-lhe, tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Olha que coisa maluca. Deus guiou eles sem entender, mas chegou o tempo do entendimento. E ele fala, 40 anos vos conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou nos vossos pés a sandália. Pão não comeste, não bebeste vinho, nem bebida forte, para que não soubesses que eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai, pois, as palavras dessa aliança, e cumpre-as, para que prospereis em tudo que fizer. Olha que coisa maravilhosa. Até aquele momento, Deus não tinha revelado para Israel. Israel não entendia os mandamentos. Israel não percebia as coisas. Israel pensava ainda como a gente pensa. Mandamento é para cumprir ou ser punido. Não era esse âmbito que Deus revelava mandamento. Mandamento era para que eu fosse bem em tudo ou para que eu me desse mal. Mas como eles não tinham entendimento sobre isso, Deus guardou eles de certa forma em 40 anos, que eles não passaram por privação. Mas chegou um tempo de Deus cortar o cordão umbilical com a nação de Israel. E aí Deus fala, a partir de agora, se você deseja o caminho da promessa, ande debaixo da aliança. Se você realmente deseja prosperar, ter uma vida digna, uma vida boa, ande sobre as minhas promessas. Porque a partir de agora, aquela válvula de proteção, aquela bolha de proteção que existe, não existe mais. A partir de agora, você decide o que é melhor para você. E isso, nós estamos nesse tempo. De decidir o que é melhor para nós. De decidir se guardar os mandamentos faz sentido para a gente ou não faz sentido. De eu decidir se todos os dias eu vou acordar e querer meditar na lei do Senhor ou não. Mas lembre de uma coisa, o nosso resultado são de acordo com aquilo que nós cremos e praticamos todos os dias. Talvez hoje você está passando por uma situação tão constrangedora na sua vida. Eu quero te perguntar uma coisa, desde quando você alinhou sua vida com Deus? Será que se a vida tivesse alinhada com os mandamentos de Deus, você estaria passando o que você está passando hoje? Pouco provável que não.
Mas você pode dizer para mim, pastor, a minha vida não é ruim. Eu acredito nisso. E tenho certeza que a vida de algumas pessoas, ela não é ruim. Mas eu tenho uma pergunta para você, ela é plena? Porque a promessa de Deus é plena. Ela não é razoável. Ela não é regular. Ela é sobrenatural. A promessa de Deus é sobrenatural. E isso é um parâmetro para eu entender. A minha vida financeira hoje é sobrenatural? Ou ela é padrão? Se ela é padrão, é conforme a nossa força. Se o meu casamento, ele é sobrenatural, ou ele é padrão? Se ele é padrão, é conforme a minha força. Se meus filhos manifestam algo sobrenatural ou padrão, eu tenho criado meus filhos de acordo com os meus padrões. Isso é algo para a gente meditar. É tempo da gente lavar o nosso pé. Porque o Senhor quer nos direcionar para um caminho do melhor dele. É um tempo do Senhor ajustar a minha vida e a sua vida. Mas é necessário uma coisa. Queres que eu lave os seus pés? Sabe? Essa é a decisão sua e minha. Deus não decide sobre essas coisas. E a gente coloca Deus em tudo isso. Ah, Deus está nesse negócio. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está em nada que não seja Deuteronômio 28. Quando Deus olha para Josué e fala assim, Josué, vai na tua força. Por que Deus falou isso para Josué? Será que Josué era mais capacitado que qualquer outro homem? O que você pensa? Já parou para pensar nisso? Conversava com o Everton essa semana, em parte, sobre isso. Quando Deus olha para Josué e fala, vai na tua força, Josué. Muitas vezes a gente pensa, eu tenho como fazer. Há uma diferença entre Josué e nós. Josué guardava os mandamentos. Isso muda tudo. Porque quando Deus olha para Josué e fala, Josué, vai na sua força, Josué estava debaixo da promessa de ser bem-sucedido. E Deus podia olhar para ele e falar, vai na tua força, Josué, eu sou contigo. Não temas teus inimigos, eles temerão você. Vai para a terra que eu vou te dar, porque ela emana leite e mel. Você vai entrar com a nação lá dentro, porque o povo de lá teme você, porque você guarda a minha aliança. E muitas vezes a gente pega esse versículo bíblico e fala, agora eu vou na minha força, pau, cara no muro. Deus é comigo e eu vou resolver isso. Pau, murro em ponta de faca. Quantas vezes aconteceu isso com a gente? E o que você pensa? Ah, minha fé é baixa. Irmão, não tem a ver com fé, tem a ver com guardar a promessa. Não tem a ver com o que sai de mim, tem a ver na onde eu estou posicionado. Caminho da promessa, tudo vai bem. Caminho fora da promessa, só a sorte vai nos dizer se vai dar certo ou vai dar errado. Essa é a sua diferença para aqueles que servem e guardam a aliança. E essa é a diferença para os que não fazem isso. Simples assim. Sem muito redemoinho. Sem muita espiritualidade. Sem muita dificuldade. Medita na minha lei de dia e de noite. E tem prazer nela. E aguarda o que eu vou fazer na sua vida. É simples. É simples. Quem entra no caminho de Deus tem clareza da palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é distante, ela é perto. Quando eu decido amar a palavra de Deus, ela não é confusa. Eu escuto muitas pessoas dizer, olha, eu não entendo a palavra de Deus. Não tem a ver com a ministração do pastor, não tem a ver com o texto bíblico, tem a ver com a sua proximidade com a revelação do Senhor, irmão. Isso é uma verdade. Ah, mas o Espírito Santo vai me revelar tudo em tempo certo. Sim, aqueles que são desejosos. Eu creio nisso. Se eu desejo, Ele me revela. Mas se eu não tenho esse desejo no meu coração de andar na aliança, de verdade, você acha que vai acontecer isso? Se a gente andar desinteressado, sem entender a palavra de Deus, não tenho nem ideia, não quero nem saber da Bíblia, quero tocar minha vida, quero ir na igreja. Você acha que vai ter revelação? De verdade, você crê nisso ainda? Por que eu preciso trazer isso para você? Porque talvez você crê numa coisa que está matando sua fé. E talvez essa crença sua vai te afastar tão longe de Deus, porque você acha que Deus não te olha, que Deus não te ouve. Mas é o contrário, filho. Você está longe de Deus e não busca Ele. Deus está louco para fazer comunhão com você. Deus está louco para te abençoar. Deus está louco para te dar o melhor. Você tem noção do que é isso?
Ele deu o melhor dele para você ter o melhor, mas você continua acreditando que Deus não quer te dar o melhor, sabe por quê? Porque você continua na sua posição de não buscar Deus. E eu quero que Deus faça tudo por mim. Ei, Ele vai fazer tudo por você, quando você buscar Ele de toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Aí Deus te dá o melhor rapidamente. Oséias 4:6, o meu povo está destruído ou perece, porque lhe falta conhecimento. É um versículo mais pregado na face da terra. Eu nunca vi uma igreja que nunca falou isso. De tempos em tempos, é quase uma mega cena de hora em hora lá, telecena na TV. De hora em hora, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí esse versículo fica batendo na nossa cabeça. Aí a gente usa esse versículo para os irmãos. Ah, irmão, sabe que essa vida está assim? Porque meu povo perece por falta de conhecimento. Porque sua vida está nessa droga, né? Vem para Jesus que tudo muda. Olha o que a gente vende, cara. Olha o que a gente vende para os outros. Vem para Jesus que Jesus muda a sua vida. Quando ele disse isso? De verdade. Quando ele falou que ele muda a sua vida? Mostra para mim. Aonde ele disse isso? Eu vou mudar a sua vida se você não fizer nada. Aquele que crê em mim terá vida eterna. Tem uma ação de ida. Se você me seguir e guardar meus mandamentos, te dou o melhor dessa terra. Há uma promessa sobre querer a vontade de Deus. Não se iluda, igreja. Precisamos crescer. João 8,32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Os mandamentos e as promessas de Deus. Não é uma palavra dura. É uma palavra para a gente se posicionar. Sabe, eu e você, a gente precisa estar posicionado dentro da vida espiritual. Porque senão a gente continua agindo de forma natural e começa a achar um monte de coisa para nós. Se o evangelho, se a palavra de Deus fosse tão difícil, ia ser difícil alcançar a promessa. O evangelho, a palavra de Deus, ela é muito simples. Ela precisa ser simples, senão a gente ia cansar no meio do caminho. E eu creio que Deus não quer botar cansaço sobre mim e sobre você. Ele não quer botar peso sobre nós. Ele só quer trazer uma realidade. Filho, existe uma terra prometida. Existe um caminho para você aqui. Mas por que você quer andar aqui ainda? Por que você insiste tanto? Existe uma promessa que tudo vai bem. Cara, e eu quero andar por onde tudo vai mal. É maluco isso. É meio quase incompreensível. A gente não cavuca essas coisas. A gente aceita a vida que a gente tem. De forma tão simples. Ah, é um tempo de Deus, é uma prova de Deus. Que prova de Deus, cara? Rapidamente Deus age. Você acha que Deus queria perder tempo nos provando o tempo inteiro? Você acha que Ele não era louco para ver a gente explodindo em todas as áreas da nossa vida, para a gente manifestar a glória de Deus por onde a gente andar? O que você acha que Deus quer? Um povo provado ou um povo que é luz? De verdade. O que você pensa sobre isso? Você acha que você tem que ser provado ou você acha que você tem que ser luz? O que você pensa? A gente tem que ser luz. Imagina a gente tentando pregar para as nações cheio de prova o tempo inteiro. Chegam lá com a perna estourada, com câncer saindo de tal lugar. Que coisa maluca é essa? Faltando o que comer, o que beber. Mas Jesus muda a sua vida. E você olha para a vida do camarada e fala, como assim, cara? Jesus muda isso? Mas ele se fez pobre para que a gente pudesse, sei lá, ser pobre também. Não, para que a gente pudesse ser rico. Em todas as áreas da nossa vida. Qual é o tipo de crença que você tem de Deus? Vai mudar o seu aspecto com Ele. Filhos, se a gente achar que a gente sofrer para conquistar, a gente está andando a Bíblia errada. Se eu achar que eu tenho que padecer para ter maturidade, eu estou andando pelo caminho, não da bênção, pelo caminho do deserto. E eu vou talvez ter que passar 40 anos, 80 anos, para alcançar algo que Deus prometeu para mim e para você rapidamente. Amém? Quantos querem um caminho rápido? Glória a Deus. Não, irmão, o caminho de Deus não é rápido. Alas. O caminho de Deus é demorado. Deus, Ele te prepara para a promessa. Você que se prepara para a promessa, não Deus. Deus não mexe na sua vida. Eu continuo acreditando que Deus mexe na minha vida. Agora Deus vai mexer na minha vida. Você que não quer mexer.
E você está pagando o pato da sua consequência. Deus não interfere em você. Ele te deu o livre-arbítrio lá atrás. Ele não interfere na sua vida. Agora você interfere. Você muda. Você decide fazer diferente e mudar a sua vida hoje. Amém? Jesus é a nossa conexão com o céu. O que define Jesus? Conectar céu e terra. Isso Jesus fez com excelência. Isso é uma promessa de Jesus. E quando Jesus conecta céu e terra, eu preciso participar do quê? Do elemento da terra ou elemento do céu? Do céu. Céu tem superabundância, não há ausência. Terra há ausência de todas as coisas. Jesus é essa ponte. E quando Jesus fala isso, Ele quer trazer uma coisa para nós. Ele quer conectar a gente com tudo que Deus preparou. Quantos acreditam no descanso do Senhor aqui? De verdade. Quem não acredita que há um descanso de Deus? Todos acreditam. Glória a Deus por isso. Quantos de nós celebramos os mandamentos do Senhor? Não precisa erguer sua mão. Fique tranquilo. Só para você pensar. Só pensa. É entre você e Deus sempre, não entre a gente. Você e Deus. E está tudo certo. O melhor lugar. Aí tem uma pergunta. Qual é o dia do descanso? Mateus 12, 8. Abra sua Bíblia. Porque o Filho do Homem é o Senhor. Lembra comigo, igreja. O Filho do Homem. Legal. Todos concordam com esse versículo? Novo Testamento? Novo Testamento? Amém. Jesus é o Senhor do sábado. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você fez hoje? Não precisa responder, só pensa. Só pensa. O que você fez hoje? Ou melhor, o que você começou a fazer de sexta-feira ao pôr do sol até o sábado ao pôr do sol do dia de hoje? O que você fez? Honrou esse Senhor que você acabou de ler? Parou para pensar? Mandamento nos leva para a promessa. Eu não fiz isso. Está tudo certo. Aconteceu alguma desgraça com alguém que não fez isso hoje? Não. Não morri, não aconteceu nada demais. Só não entrei na promessa. Aí de repente eu quero ter uma vida mediana, está tudo certo. Não faço nada nesse dia, está tudo certo. Só não entro na promessa. Quando nós entendemos isso, nós precisamos mudar a nossa atitude. Por que eu falo isso para você? Porque se eu só falar e não agir, a minha fé sem obras, ela é o quê? Morta. Quando eu entendo uma palavra e não ajo sobre a revelação da palavra, eu não gero fé sobre isso. Acontece desgraça comigo? Mais uma vez eu repito para você, não. Você não vai morrer, não vai cair uma pedra de 1 tonelada na sua cabeça, fica tranquilo. Tá vendo? Está acontecendo isso porque você não guardou o Senhor que você falou. Não tem nada a ver com isso. Mas você deixa de participar da promessa de Deuteronômio 28. Das bênçãos ser sobremaneira sobre a sua vida. 5 princípios para você guardar os mandamentos. Guardar os mandamentos nos dá revelação. Se você pudesse tomar nota disso ou depois, glória a Deus. João 15, 14, 15. Guardar um mandamento te dá revelação. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Segundo princípio, guardar os mandamentos te faz sábio e te dá vida longa. Provérbios 9, 10, 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a sua prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Temor do Senhor está baseado em guardar a lei do Senhor. Os que temem ao Senhor guardam os seus mandamentos. Te dá vida longa. Quem quer viver bastante?
Guarde os mandamentos. Quem quer ser sábio aqui? Guarde os mandamentos. Aí a gente olha Daniel e achava que Daniel era um cara exclusivo da época. Não nasce mais Daniel. Daniel era o cara da época, só nasceu um e não nasce outro. Daniel, o que Daniel fazia? Guardava os mandamentos. Cara, é muito louco, né? Umas coisas tão simples, aí você vê uns homens tão top, fera na Bíblia, e a gente olha pra gente e fala, parece que Daniel era um ET da época, um cara separado, um cara diferenciado. Aí Jesus olha pra gente e fala, se creres em mim, fará obras maiores do que eu faço. Aí a gente fala, impossível. Guarda o mandamento e vê o que você faz nessa terra. Experimenta. Experimenta guardar a aliança de Deus e ver se você não impõe a mão e aleijado não anda. E eu falo isso pra mim. Entende isso? Se a gente se forçar nisso, o estrago que a gente vai fazer, o rebento que a gente faz nesse tempo, você é maluco. Guardar os mandamentos nos mantém conectados em Jesus e nas suas promessas. Nós não nos conectamos com Cristo sem guardar os mandamentos. Não se iluda. João 15, 3, 4. Vós estáis limpos pela palavra do que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permaneço em vós. Como eu permaneço em Jesus? Guardando os seus mandamentos. Guardar os mandamentos produz multiplicação. Quantos querem multiplicar as coisas? Então vai a dica. João 15, 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Nossa, pastor, eu trabalho, e não me lucro, não me dá lucro, não multiplico, não cresço. Guarda o mandamento e experimenta. Guarda. Deus age rapidamente. Tem fé para isso? Guardar os mandamentos, que é o mais importante, glorifica a Deus e nos faz discípulos e participamos do seu amor. João 15, 8, 10. Nisto é glorificado o meu Pai. Quantos querem glorificar a Deus? Eu quero glorificar a Deus. Eu quero que a minha vida eu glorifico a Deus. Então vamos lá. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, baseado na promessa de guardar. E assim vos tornareis meus discípulos, como o Pai me amou, também vos amei. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Quantos querem ser amados do Pai? O que preciso fazer? Guardar os seus mandamentos. Nós já fomos tocados por Deus. A palavra diz que nós já somos limpos. Limpos. E aí tem muitas vezes que a gente fala, Senhor, toca na minha vida, e a gente entra num transe espiritual, e ora, e jejua, e busca, e não acontece nada. Aí, quando não acontece nada, eu penso assim, eu não sou apropriado para isso. Essas coisas não é para mim. Essas coisas é só para o pastor, porque ele é pastor. Essas coisas é só para o diácono, porque ele é diácono. Ou sei lá, meu. Essas coisas é para o pessoal aqui, que toca no louvor, porque eles tocam no louvor. A palavra de Deus diz que se nós queremos nos sentir amados e tocados pelo amor de Deus, há um caminho. Lava o nosso pé e guarda o mandamento de Deus. Porque se eu desejo ser tocado por Deus, e talvez, até hoje, você nunca tomou um toque de Deus de verdade, limpo, pleno assim. Aquele toque de você ficar, caramba, velho, desnorteado. Porque eu penso que Deus desnorteia com a glória dele. Moisés brilhou o rosto, velho. Eu não vejo Deus uma manifestação curta, pequena, de um simples arrepio, ou de simples cair no espírito. Eu não estou menosprezando essas coisas. Eu estou dizendo que tem coisa maior para nós. Eu estou dizendo que tem coisa mais profunda para mim e para você. Tem coisas que Deus quer que a gente participe, que a gente não participou ainda. Tem coisas que Ele deseja tanto que a gente possa participar, para ver se a gente sai de um processo de religiosidade, e a gente viva algo de comunhão com Ele. E Ele deu o caminho dele. Guarda
os meus mandamentos. Ele quer mover a nossa vida diferente. Deus não espera um tipo de gente que faz as mesmas coisinhas iguais. Ele espera um tipo de gente que tem um coração voltado para a palavra dele. O que Deus espera de mim e de você é um coração quebrantado para as coisas dele. O que Deus espera de mim e de você é que nós tenhamos uma mente voltada para a palavra dele. Deus não espera que a gente tenha conhecimento de juízo. Deus espera que a gente tenha conhecimento de comunhão com ele. Como eu me aproximo de você ou do Senhor? Senhor, como eu me aproximo da tua glória? Como eu recebo a tua glória? Como eu participo do mundo espiritual que eu sou tanto falar? Guarda os meus mandamentos. Guarda eles. Busca eles. Tenta entender eles. Começa a aplicar cada um deles na sua vida. Eu vou te encher de amor. Eu vou multiplicar o seu celeiro. Você não vai enfermar. A sua posteridade permanecerá para sempre. É Deus falando isso para a gente o tempo inteiro. Mas sabe o que a gente faz? Escolhe o caminho da esquerda toda vez. Ei, vamos mudar a trajetória? Quantos querem mudar a trajetória? Eu também quero. Eu não sou diferente de vocês. Eu não sou diferente de vocês. Tem muita coisa que eu preciso mudar a minha maneira de ver Deus. Como eu disse, sábado para mim foi extraordinário. Eu entendi um Deus que eu nunca talvez tinha entendido. E ainda esperava que Deus castigasse em alguns tempos. Deus é voltado de glória para manifestar o amor dele sobre a terra. Porque lascado a gente já é. Me desculpa a palavra. O mundo já lasca a gente. A vida já arrebenta a gente. E aí acho que precisava Deus vir ainda terminar de destruir o que já está destruído. Deus não é esse ser. Deus é Pai. E se a gente ainda continua acontecendo algo com nós, fora das promessas, é só ajustar a igreja. É um tempo de ajuste pessoal nosso. É um tempo da gente lavar os nossos pés todos os dias e andar por um caminho de salvação. Amém? A fantasia não leva a gente para lugar nenhum. E a gente tem um aspecto de fantasiar coisas de Deus. Uma fantasia é achar que Jesus faz algo por nós hoje. Jesus já fez. É uma fantasia achar que amanhã a minha vida vai mudar fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. E quando eu falo de fazer, eu não estou falando das suas atitudes, eu estou falando da sua busca. Porque quando é de atitude, aí vira sobre o que eu faço. Se eu sou bom ou se eu não sou. Se eu sou talentoso ou não sou. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quanto você busca. Buscai ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração e com toda a tua mente. Busca, busca, busca e me acharei. Quando eu me buscar em espírito e em verdade. Simples. Só buscar. Será que dá para a gente separar um tempo do nosso dia e buscar a Deus? Será que a gente consegue, dentro das nossas 24 horas super importantes, que eu creio que é importante, eu não estou menosprezando o que você faz ou deixa de fazer, seu trabalho, ou qualquer coisa desse tipo, mas será que dá para você acrescentar 1 hora para Deus do seu dia? De verdade? Será que é possível? Busca o Senhor e você vai ver sua vida mudar. Busca o Senhor e aí a gente para de viver fantasia e a gente vive realidade. Fantasiar é não fazer nada e esperar que eu sou bem sucedido. Isso é fantasia. Fantasiar é não me atentar à palavra de Deus e achar que amanhã Deus vai fazer um milagre na minha vida. Fantasia. Milagres foram alcançados através de busca. Eu não conheci nenhum milagre que alguém não estava buscando. Eu não conheço. Todos os milagres na Bíblia havia desejo, havia vontade. E eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Qual é a fantasia que ainda você vive? É tempo da gente jogar essa fantasia fora.
e transformar essa fantasia em sonho. Sonho é alcançável. Fantasia, não. Eu me fantasio em tal posição e não faço nada por isso. Fantasia. Quando eu sonho, tem uma diferença. Eu tenho atitude junto. O sonho me leva a fazer. Fantasia me deixa paralisado. Quantos querem ser cheios do Espírito de Deus? Quantos têm sonhos disso? Se você sonha, você busca. Se você só tem desejo, você fantasia ser cheio do Espírito de Deus. E eu preciso te dar uma notícia. Não vai acontecer. Mas quando você começar a sonhar sobre isso, tendo atitude, essa é uma realidade que te aguarda. Aliás, essa é uma certeza para você. Quantos querem ter vida plena? Saia da fantasia e entre no sonho. Busque a vida plena em Deus. E hoje Ele concede para você. Quantos querem resolver seus casamentos? Saia da fantasia e vem para o sonho. Sonho tem ação e tem atitude. Quantos querem ter filhos abençoados? Saia da fantasia. Entra no âmbito de sonho e de ação. Deus tem um caminho para você. Sonhos. Deus quer colocar sonho no seu coração. Deus precisa fazer você voltar a sonhar. E arrancar a fantasia, as fábulas e os contos que até hoje você acredita que vai acontecer.